E aí, amor, muito serviço aí na horta hoje? Ah, bastante. Amor, como é que tá aqui? Mãos de terra, mãos sujas. É isso que é bom. Já plantei brócolis, beterraba, pimentão também. Isso. Colocando essa proteção aqui. Proteção não, né? É um tutor pro tomate. Isso. E aí ele vai Descer crescer. aqui pro pessoal ver o pezinho de tomate. Tá crescendo bonito. Cadê ele aqui? Ali, ó. Tá crescendo bonitinho. A gente comprou a muda desse tomate? Qual tomate que é? Saladete é aqueles tomate italiano assim de fazer molho, que é um tomate comprido, grande assim. Aham. Esse é bem gostoso mesmo. E além da manutenção, a gente vai fazer umas colheitas hoje. Tem bastante alface para colher. Isso. Tem umas pimentinhas também, né? Tem as pimentinhas. Tá dando certo, pessoal. Aquilo que a gente fez uns 2 vídeos do que plantar atrás, que foi começar a plantar tomate e pimenta, pimentão, enfim, fora da época, né? Porque a nossa local aqui é muito quente. Então, tá dando certo. Agora já tá tendo pimentãozinho para colher, né? E além da colheita, a gente vai mostrar para vocês o que plantar agora no mês de maio. A gente tem um costume de plantar conforme as fases da lua. Porém, eu sei que tem muita gente que está assistindo aí que não tem esse hábito de plantar dessa forma. Mas vocês podem seguir todos os plantios que a gente escreveu, colocou lá na planilha. Plantar da forma que vocês acharem melhor, né? Isso mesmo, pessoal. Tudo que tá no calendário ali como sugestão de plantio para o mês de maio, vocês podem plantar durante o mês de maio. Quem não quiser plantar conforme as fases da lua, planta em qualquer momento do mês. E esse calendário é para todas as regiões do Brasil. Então, algumas delas vai ter uma indicação diferente da outra, mas pela escala de cores que tem ali, fica bem fácil de entender. E a gente sempre deixa a versão gratuita para download na descrição. E a versão completa do calendário do ano inteiro, que a gente comercializa, tem o link também para vocês poderem acessar a página da Hotmart, onde vocês vão poder ter lá todo o calendário do ano todo e poder se planejar, né? Planejar a tua horta para frente. Então vamos lá saber o que plantar em maio. Dessa vez nós ainda estamos aqui 2 do lado de fora, uma aqui do lado de dentro. Mas, né, Deus abençoe, quando chegar aí o próximo, o que plantar em junho, a gente já vai ter os 3 aqui fora. Vão ser 3 pessoas aqui. Vai chegar uma ajudante aqui para trabalhar com a gente na horta. Isso mesmo, vamos contar com a Lívia aqui do lado de fora. E nós vamos começar aí o mês de maio com o quarto da lua crescente, né? Então, a partir do dia 4 de maio, inicia a vigência da lua crescente, que é aquela fase da lua mais indicada para o plantio das plantas, cuja parte a gente vai consumir é o que produz acima da terra, especialmente as folhas, né? As folhas, os troncos. Então, por exemplo, aqui os nossos alfaces, almeirões, né? Todas essas são saladas que podem ser plantadas em todas as regiões do Brasil. Agora em maio, até mesmo o agrião, que é uma planta mais delicada um pouco, pode estar sendo plantado no país inteiro nesse mês, né? Então, as selgas também, o brócolis ramoso, a couve de folha, a couve kale ou espinafre, né? Também algumas aromáticas, como o hortelã, por exemplo, cresce muito bem agora nessa época, né? Então, é recomendado. Todos esses que a gente vai passando aqui para vocês na tela são cultivos que estão indicados para o plantio agora, no país inteiro, à exceção daqueles que têm umas corzinhas diferentes. Só para ficar fácil de entender, quando a gente fala das cores diferentes. Esse que está indicado com a cor laranja, no caso o coentro, né? Ele só é indicado cultivo nas regiões de clima mais quente, então centro-oeste, norte e nordeste. Aquele que está indicado nas cores vermelha é uma referência ali mais para a região sudeste, e a cor azul é a região sul. E depois de plantar, a melhor parte é essa que o Bruno tá agora tendo a honra de colher. Olha aí, ó, colhendo um pé de alface. Um só não, né? A gente tem vários para colher. E é bem bonito esse alface. E o melhor de tudo, orgânico. Exatamente. E a gente gosta bastante desse mais roxinho assim. Mais roxinho. Ele é bem macio. Aqui a gente plantou outro alface, só que ele não cresceu muito. Uhum. Esse daqui. Então a gente vai tirar para comer essas folhinhas pequenas. E no lugar dele a gente quer plantar agora mais beterraba.
Isso. Pra fechar esse canteiro aqui só de beterraba e deixar os alfaces tudo mais pro canto ali. Isso. Aproveitando para dar pro pessoal, né, falando, já que a gente tá falando da beterraba, dessa dica do cultivo escalonado, né? Que a gente sempre fala, ó, a gente tem as beterrabas maiores já crescendo aqui, né? Elas já estão mais crescidinhas e agora nós vamos plantar umas pequenininhas, que são essas aqui. Eu não consigo chegar até nelas. Isso. Que são essas aqui. Então, depois, quando a gente já tiver colhido aquelas, essas aqui, enquanto isso, vão crescendo, para que quando acabar aquelas lá, a gente tem essas daqui para colher. E esse alface, um tanto a gente conserva para nós mesmos na geladeira e outro tanto a gente vai fazendo uma distribuição aí para a vizinhança. Dá para nossos vizinhos, que eles gostam bastante, né? Isso. E aí, como a gente produz muito, nem tudo que a gente consegue produzir aqui a gente consegue consumir. Então, nada melhor que a gente poder também distribuir. Assim como eles também, né? Outro dia deram pra gente mamão e laranja. E esse, de fato, é um bônus a mais, né? Da gente, dessa cultura, dessa tradição de ter uma horta, de trocar plantas com a vizinhança, né? E não só com a vizinhança, mas com outras pessoas, às vezes mais de longe. Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. Olha aí a baciada. Ainda tem mais para colher ainda. Sim. Agora que eu tirei os alfaces, eu vou plantar as beterrabas. E na cada célula dessa veio 2 mudas. E aí eu queria saber, amor, se eu plantar assim, elas vão crescerem, né? Sim, elas vão crescer. No caso da beterraba, diferente, por exemplo, de uma cebola, você planta as duas junto. É melhor do que tentar separar. Porque como a beterraba, o que a gente vai consumir é a raiz dela, no caso, né? A gente tentando separar, a gente acaba prejudicando a planta. Aqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver melhor. Aí tem umas 2, 3 mudas aqui plantadas na mesma célula, né? Isso. Pode acontecer de depois dar umas beterrabas menorzinhas, né? Mas não quer dizer. A gente aproveita do mesmo jeito. E a partir de 12 de maio, nós vamos entrar na vigência da lua cheia. A fase da lua cheia é aquela mais indicada para a gente fazer o plantio das plantas cuja parte que a gente vai aproveitar efetivamente são principalmente os frutos. A gente pode continuar plantando tudo que a gente plantou da lua crescente, porque também é o que vai produzir acima da terra, né? Mas mais especificamente, assim, é uma fase da lua muito boa para plantio de plantas de frutos, hortaliças de frutos. Então, por exemplo, nós temos aqui produzindo frutos e vamos colher a pimenta cambuci. Vamos colher algumas para a gente já poder estar utilizando e estimular o pé a produzir ainda mais, né? A pimenta, os pimentões, tomates, toda a família das solanáceas, né? Giló, berinjela, tem o cultivo indicado para as regiões de clima mais quente, então centro-oeste, norte e nordeste. Como a gente explicou lá atrás, nós fizemos uma tentativa de plantar aqui, apesar de estarmos na região sul, mas porque a gente está bem no oeste do Paraná, divisa com Mato Grosso do Sul, e o nosso clima aqui, ele mistura, sabe? Então é bem quente e a gente tem um clima parecido com o do Mato Grosso. Então a gente experimentou plantar e tá dando certo. Vocês podem também fazer esse tipo de teste aí na região de vocês, né? Se vocês acham que o clima específico do local que vocês moram é um pouco diferente do restante da sua macro região, vocês façam os testes, anotem para ver o que dá certo ou não. De um ano para o outro, vocês vão, com o passar do tempo, construindo aí essa experiência e vão construindo um calendário bem específico aí para vocês. Mas precisa anotar, senão a gente não guarda essas informações todas, não. Vamos fazer a nossa colheita aqui da pimenta. Agora eu tô em dúvida se ela é bem ardida ou não, né? Verdade, que essa dali a gente já plantou uma vez, mas não conseguiu colher. Então é a primeira vez que a gente vai efetivamente poder colher essa pimenta. Ó. Parece um pimentãozinho, né? Vira ele pro pessoal poder ver como é que ele é do outro lado. Ó. Ele é assim. Tem quem chama de cambuci, tem quem chama de chapéu de bispo, eu também já vi chamar. Ela deve ser boa para colocar em salada, se ela não for ardida, né? Agora, se for ardida, tem que fazer conserva. Isso, fazer molho. Ou temperar, né? Carnes e... Eu, como vim do centro-oeste, né? Lá de Brasília. Candango. Candangão. Eu gosto bastante de pimenta, né? Minha família também tem sangue nordestino.
E aí eu peguei esse hábito de gostar um pouco mais de pimenta, as comidas mais apimentadas. Só que tem umas certas pimentas que é muito forte, aí não dá. E aí, então eu tô curioso para saber como é que é essa pimenta cambuci. Se for boa, a gente come como salada. A Vivi já não gosta tanto de pimenta, ela é mais resistente à pimenta. Eu já gosto, mas vamos fazer o teste, né, para ver se é bom. Sou mais fraca pra pimenta, isso sim. Na verdade, eu gosto de pimenta, mas aquela pimenta que dê sabor na comida, sabe? Não aquela que faz a gente chorar. E falando, pessoal, dos plantios da fase da lua cheia, esses que a gente acabou de citar, o brócolis de cabeça, né? Aquele que faz aquela cabeça redonda, a couve-flor, são ótimos pra gente estar plantando na lua cheia também, tá? E, inclusive, são plantas para esse momento, né? Para esse momento de outono, que o clima vai refrescando, né? É o melhor momento para a gente plantar toda essa família das couves, digamos assim, que você pode ver que as plantas são bem parecidas umas com as outras. Então, é a família das brássicas, na verdade, esse é o nome certo, né? Mas para ficar mais fácil de quem não conhece esse nome entender, né? A família das couves em geral, repolho, couve de Bruxelas, todos esses agora é o melhor momento para você estar plantando, porque aí eles vão pegar todo o período de outono e inverno para se desenvolver, que é o clima que eles mais gostam. Então, se tem um momento ideal, ou uma planta ideal que eu diga assim, nossa, essa é a melhor para plantar agora em maio, é essa família das couves, toda ela. Pode plantar qualquer uma, sem medo, sem erro. E pessoal, falando sobre o clima ideal de cada local, para cada tipo de planta, olha aqui um exemplo. Começou a nascer aqui pra gente o tomate. Não só aqui, né? Na casa da minha mãe também já tem. Eles começaram a nascer espontaneamente, tá? Então quer dizer o quê? Que esse é o melhor momento para plantar ele, porque ele está se desenvolvendo sozinho naturalmente nessa época. Então, se a gente conseguir mudinhas e puder plantar, vai ser o melhor momento para ele crescer aqui na nossa região. Então, a gente precisa observar também. Com o passar... Desculpe, eu vou ficando ofegante agora nessa reta final. Por isso até vocês veem o Bruno participando mais ativamente, falando mais também. Tem que contribuir para que o vídeo flua, né? Exato. Mas que eu estava dizendo, né? A gente observando o nosso clima local e com o tempo que a gente vai plantando, é natural que sementes vão ficando na terra. Quando chega a época perfeita para aquela planta desenvolver e tem a semente ali na terra, é como se você tivesse um banco de sementes. E ela naturalmente vai crescer, né? Então ela vai, pela natureza, ela vai despertar naquele momento que for o mais propício para ela. Isso é bom a gente observar e anotar, porque quer dizer que aquele é o melhor momento aí para você plantar aquela determinada planta. No nosso caso aqui, maio, junho talvez, vai ser o melhor momento para a gente estar plantando os tomates. Algo que foge totalmente dessa recomendação aqui, se a gente for olhar só a nossa localização geográfica. Mas aí eu sempre falo isso. A gente tem que observar, porque não é uma linha no mapa que vai dizer qual que é o nosso clima, aonde que, né, a gente se encaixa. Isso aqui é uma base, tá? É uma noção. E a partir disso você vai construindo as tuas próprias referências. E nós não falamos ali, mas a beterraba é uma planta que a gente gosta de estar plantando, enquadrando na lua minguante, na fase da lua minguante. Isso por quê? A lua minguante é aquela que é mais indicada para a gente plantar todas as plantas, cuja parte da planta a gente vai aproveitar o que produz abaixo da terra, né? Então, no caso, a beterraba, por exemplo, que pode ser plantada no Brasil inteiro. Ou, aqui a gente tem, crescendo bonita, a batata doce, tá? A batata doce, se vocês não sabem, vocês, para poderem plantar, ou vocês pegam uma batata de mercado mesmo e deixam ela brotar, né, na fruteira, ou vocês conseguem com alguém que já tem um pedacinho de rama assim, ó. Um pedacinho assim é uma muda de batata doce. Vocês vão enterrar ela na terra e aqui, nesses olhinhos, ó. Vamos ver se a câmera pega para vocês poderem ver. Pegando. Aqui vai nascer o broto e ela também enraiza, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa pontinha branquinha vira uma raizinha, né? E você tem uma muda de batata doce. Então, essa é um cultivo indicado para as regiões mais quentes ou quem tem clima de região mais quente como a gente,
pode estar plantando batata doce agora. Além disso, pode plantar no Brasil inteiro batata inglesa, as cebolas, cenoura, alho poró. Todos esses cultivos podem estar sendo plantados agora, no mês de maio. No caso, a fase da lua minguante vai começar no dia 20 de maio. E o mês de maio termina com a fase da lua nova lá no dia 27 de maio. Essa fase da lua, ela não é assim a mais recomendada para plantio, porque ela não tende a ter uma grande produtividade. Mas a indicação dela vai para o plantio daquelas coisas que você vai pretender colher e depois armazenar a tua produção por um tempo maior. Então, no caso desses do que a gente citou hoje, né? Alho, batata, cebola, cenoura, se você pretende, depois da colheita, você pretende armazenar essa tua produção por um tempo mais longo, pode ser, então, a indicação de fazer uma parte, pelo menos, do teu plantio na lua nova. E aqui, pessoal, tá começando a fazer um frio também, tá chovendo. O clima aqui é bem quente, então essa época agora tá muito bom para plantar. Sim. Agora eu espero que com esse vídeo motive vocês a plantar bastante, como a gente também tá fazendo aqui, né, amor? Exatamente. Vamos plantar para a gente poder colher. Sempre tem que lembrar disso. Plantar e cuidar, né? Plantar e cuidar nessa parte que agora é só o Bruno que tá fazendo, cuidando aí da horta. Realmente, agora eu tô trabalhando mais, mas não tem problema não, é por um bom motivo, porque logo mais vai ter 3 pessoas aqui, eu, a Vivi e a Lívia, trabalhando na horta. Isso aí, vamos ensinar desde pequenininho. Desde pequenininha a botar a mão na terra. Esperamos que ela goste, né? Com certeza. Nem não esqueça, né, deixar nos comentários, quem tiver sugestões aí, dicas, não só pra gente, pros colegas também, né? Às vezes você é de uma determinada região, sabe de algo que funciona bem nessa região, deixa aí nos comentários, quem for da mesma região que você. E também, né? Vocês podem comentar o que vocês estão plantando aí na região de vocês. Eu sei que tem gente do Brasil inteiro que está assistindo e também fora do país, de Portugal, Moçambique, tem outros países que falam português que assistem a gente. Isso. E pode compartilhar aí nos comentários do que vocês estão plantando agora, né? E inclusive países de outras línguas, né? Que às vezes a gente traduz os comentários para poder ler. Espanhol também, eu sei que tem muita gente da Espanha. Espanhol, francês, eu lembro que tinha também. Gente do mundo inteiro, graças a Deus a nossa mensagem está chegando por o mundo inteiro e isso é muito bom. É isso. Ter mais contato com a terra, com a natureza, cuidar das plantinhas e elas cuidam da gente de inúmeras formas, né? É verdade. Então, se você gostou do vídeo, já sabe, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreve no canal e a gente se encontra aí no nosso próximo vídeo. Esperamos vocês por aqui, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera!